Vamos iniciar com a primeira palestra, que terá como tema Computadores e as predições ADMET, o que sabemos e aonde vamos. Quem irá ministrar essa palestra é o mestrando Alexandre Santiago. Ele é farmacêutico, graduado pela Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, pós-graduado em Farmácia Clínica e Hospitalar, mestrando em Ciências Farmacêuticas pela Universidade do Estado da Bahia, tem experiência na área de manipulação farmacêutica e é autor e professor na área de tecnologia farmacêutica. Mais uma vez, seja bem-vindo, Alexandre. Fique muito à vontade, arrase. Muito obrigado. Então, vamos lá, galera. Vou espelhando aqui a apresentação. Gente, eu estou com um probleminha de conexão de internet que, na verdade, eu tenho desde sempre, né? Tanto que se tiver aluno meu aí presente, sabe que geralmente até durante as aulas acaba caindo um pouquinho, travando, então qualquer coisa podem me interromper, podem falar aí, viu, galera da produção, vão me guiando aí, porque se tiver algum problema, às vezes eu não percebo e vou passando adiante, certo? Deixa eu só espelhar a tela total aqui. Jaqueline, você pode só me confirmar se está tudo certinho com a apresentação? Você está aparecendo já com a apresentação. Está aparecendo aí corretamente, pessoal? Sim. Ótimo, né? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui, né? Então, vamos lá, galera. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre os computadores e as predições ADMET, o que sabemos e onde vamos. Deixa eu dar um aviso aqui antes, né? Minha tela do meu notebook está um pouquinho quebrada aqui, então tem coisas que eu não consigo enxergar na tela e eu venho aqui para uma tela auxiliar, viu? Então, se eu desviar o olho da câmera aqui, você sabe que eu estou indo para outra tela aqui. Então, gente, é o seguinte, como eu falei, né? Eu trabalho com a área, que é uma área de bioinformática, de área de quimioinformática. Então, é uma área que é uma área grande, é uma área que vem em expansão, vem em crescimento, mas muita gente ainda não conhece. Então, eu pensei, vou trazer essa temática aqui e vou trazer aqui alguns pontos de como é que a gente pode aplicar isso em pesquisa, nos estudos. Então, prestem bastante atenção que eu vou trazer alguns servidores legais aqui e com certeza vocês vão gostar. Então, essa apresentação é intitulada de Computadores e as Predições ADMET, o que sabemos e onde vamos, certo? Então, beleza. Aqui nós temos, né, os métodos in vitro, que já estamos acostumados, né? Temos os métodos in vivo. Mas quando eu falo que eu trabalho com in sílico, geralmente acontece uma estranheza. Aí eu falo, eu trabalho com in sílico, as pessoas falam, ou elas fingem que entendem, ou elas simplesmente fazem assim, in sílico, esperando eu explicar, ou poucas pessoas perguntam o que seria in sílico, né? Então, quando a gente tem aqui, eu gosto muito de trabalhar com a etimologia das palavras. Então, a gente tem aqui palavras em latim, né? Por isso são grafadas assim com esse itálico, e aqui nós temos uma palavra que não é latim. Se fosse latim, seria in silício. Então, quando a gente pensa em silício, a gente lembra lá do Vale do Silício, então a gente lembra daquela questão lá dos computadores, né? E, além disso, o silício também é um componente das placas dos computadores, então tem essa questão aí. Então, quando eu falo em sílico, eu estou falando de métodos computacionais. Então, da mesma forma que a gente utiliza métodos in vitro e in vivo para fazer alguns testes e algumas avaliações, nós também temos o método in sílico para predição dessas propriedades, certo? Então, como é que aplicamos esses métodos in sílico? Vejam bem, eu trouxe aqui essa imagem, né? Geralmente, quando a gente pensa em P&D, pesquisa e desenvolvimento, tem aquela imagenzinha clássica que sobe aqui, e aí tem todas as fasezinhas, aqui embaixo tem a fase 1, fase 2, fase 3, todo mundo usa esse slide, né? Eu preferi trazer uma coisa mais simples aqui. Perceba o seguinte, basicamente, quando a gente pensa em pesquisa e desenvolvimento de fármacos, né? A gente vê aqui a identificação do alvo, a identificação do composto HIT, a identificação do composto lead, depois ensaios pré-clínicos, ensaios clínicos. Beleza, então, começando aqui, né, do início, nós percebemos o quê? Vamos ter que ter um alvo. Então, a gente pensa, qual é o nosso objetivo com a produção desse fármaco? Quem é o nosso alvo? Qual é a dor, né, desse paciente que a gente vai estar atingindo ali? Então, beleza, a gente vai identificar um alvo, por exemplo, no caso da minha dissertação de mestrado, eu trabalho com uma enzima, que seria a tripronotiona retase leishmania-infanto. Então, por exemplo, eu identifico esse alvo. Depois eu vou para a seleção de compostos HITs. O que seriam esses compostos HITs? Seriam compostos que têm tendência, né, que pontuam alto nos ranks que vamos utilizar, nos parâmetros que vamos utilizar para avaliar, que possam ser desencadeados para essa sequência de desenvolvimento de um fármaco. Depois daí vamos identificar os compostos líderes, certo? Então, esses compostos líderes eles vão ser priorizados nesses ensaios para chegar, então, aos ensaios pré-clínicos e ensaios clínicos. Então, vemos o quê? Que nessas fases iniciais, nós temos uma duração mais curta e também, aqui em relação, né, a tempo, e também um investimento menor.
Porém, já nessa fase daqui, principalmente nessa fase aqui, já começamos a ter um aporte maior financeiro, certo? Então, só alguns dados, né, para embasar mais isso aqui que a gente está conversando. Antes de fazer essa apresentação, eu li algumas revisões, dei uma olhadinha como é que estavam isso na literatura. Então, eu percebi que o tempo médio do que essas revisões traziam de P&D, de Drug Discovery, era que em cerca de 10 a 15 anos era o tempo médio que levava para o desenvolvimento de um fármaco, certo? Então, eu vi que alguns trabalhos também traziam 14 anos como a média. Então, podemos perceber que é um tempo bem grande, né? E aí, a gente pode perceber aqui também os métodos que são aplicados na fase inicial. Quando a gente pensa no desenvolvimento de fármacos, e como eu falei, né, a gente pensa na identificação do alvo, antigamente a gente tinha outros tipos de métodos de desenvolvimento de fármacos. Eu poderia até dizer aqui descobrimento de fármacos, né? Muitos dos fármacos que estão hoje no mercado, que são utilizados há muitos anos, se fossem ser desenvolvidos hoje em dia e passar por todas as etapas, todos os critérios, dificilmente alguns deles estariam no mercado hoje, certo? Então, a gente tem que ter isso em mente também. E nessa etapa daqui, com o passar, inicialmente, como eu falei, nessa fase do descobrimento de fármacos, muitos fármacos foram descobertos por tentativa e erro, certo? Vários métodos de triagem diferentes, né? E com o passar do tempo, chegou a criação do HTS, que seria a triagem de alto rendimento. Então, a gente teria máquinas lá que estariam lá automatizando essa pipetagem aí, né? Então, você estaria fazendo testes de bancadas em amplo espectro ali, testando diversos compostos, mas isso a gente tem que lembrar que tem o fator tempo e tem o fator dinheiro. Então, é aí que a gente entra com os computadores, certo? Então, os computadores, eles vão entrar aqui para facilitar essa nossa etapa daqui, e eu quero que vocês prestem atenção bastante nessa etapa daqui. Por quê? Porque, através desses métodos computacionais, a gente pode estar entrando aqui e estar fazendo uma predição dessas propriedades, otimizando esse tempo, diminuindo esse tempo e diminuindo também os custos, certo? Então, uma vez que a gente já tem isso em mente, vamos falar um pouquinho sobre essa questão dos custos. Então, o que é que eu achei aqui buscando para vocês, né? Um custo geral estimado no desenvolvimento de medicamento é de 1 a 2 bilhões. Isso aqui é um dado de 2010, né? Na verdade, foi de uma revisão que eu achei de 2016. Então, eu fui retroagir um pouquinho mais. Aí, fui ver, lá em 2007, como é que estava esse custo? Estava de 500 a 800 milhões, podendo chegar a 1 bilhão. Então, reparem, é muita grana, né, gente? Então, vejam bem, temos que aliar, né, essa questão do custo com o lucro. Então, vivemos no mundo capitalista, sabemos que o lucro move a indústria, mas, por outro lado, a indústria também move tanto o desenvolvimento, né, tecnológico, principalmente, quanto também o desenvolvimento científico. Então, a gente sabe que a indústria é quem realmente injeta dinheiro nessa pesquisa. Por quê? Porque todo esse investimento aqui vai ser revertido em lucros, né? Então, o que é que a gente pensa? Essa área está sendo extremamente desenvolvida, por quê? Porque ela vai diminuir essa questão aqui do custo, gerando, espero que para nós, medicamentos mais baratos, né? Mas para a indústria vai aumentar a margem de lucro e também vai facilitar também esses processos de desenvolvimento. Vamos ter medicamentos cada vez sendo desenvolvidos, deixa eu beber um gole d'água, sendo desenvolvidos no menor período de tempo e passando por testes e triagens cada vez mais efetivas, né, gente? Então, é o seguinte, quando a gente pensa nessa questão do desenvolvimento dos medicamentos, a gente tem que pensar no seguinte, para o medicamento desenvolver sua função, ele precisa interagir com um organismo, correto? Então, essa interação com o organismo, ela acontece através do quê? Da farmacocinética e da farmacodinâmica. Bom, quando a gente pensa que esse medicamento vai estar interagindo ali com o organismo, a gente tem que pensar no seguinte, para exercer uma função, o medicamento, ele tem que lá interagir com o sistema biológico e a partir dessa interação com o sistema biológico ele vai exercer sua função. Então, quando a gente pensa aqui no conceito, né, de farmacodinâmica, a farmacodinâmica seria basicamente, a grosso modo, em poucas palavras, o que a droga, ou melhor, o fármaco, porque essa tradução, né, do inglês drug não é mais interessante, o que o fármaco faz com o organismo, certo? Então, a grosso modo, isso seria a farmacodinâmica. Já por outro lado, vamos ter aqui a farmacocinética, que seria o que a droga, o que o organismo faz com a droga, certo? Então, beleza, gente. Como aqui nosso objetivo não é esgotar esses conceitos, eu vou apenas pontuar um pouquinho para a gente lembrar disso aqui. Ó. A farmacocinética, ela vai se basear em quê? Administração, ou absorção, distribuição, metabolismo e excreção, certo? Então,
Todas as etapas são importantes, mas a gente tem que pensar no seguinte: se não for absorvido, meu amigo, não tem mais conversa. Inclusive, quando a gente pensa, né, na indústria farmacêutica, a gente pensa que a via mais conveniente é a via oral, obviamente. Então, a gente tem que pensar muito nesse fator aqui, né, da absorção, certo? Vou tomar só mais um golinho de água aqui para a gente estar continuando. Então, na sequência aqui, o que vamos ter é o seguinte. A indústria farmacêutica, por muito tempo, ela pensou simplesmente no ponto de farmacodinâmica. Ela pensava muito na questão da potência. Então, observem bem, o processo ideal na pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos está representado aqui. Todos conseguem ver, né? Vejam bem. Anteriormente, o processo tradicional, né, pesquisa e desenvolvimento de fármacos, estava pautado aqui. Porque o que eles pensavam? O efeito do medicamento está relacionado diretamente à potência. Quanto mais potente, mais eficaz, melhor, perfeito. Vamos lá. Agora, olhem aqui esse eixo aqui, que seria das propriedades ADMET apropriadas. Ou ADMET, desculpa, ADME, né? No caso, farmacocinéticas. Sim, aproveitando aqui, voltando, desculpa, né? Eu deveria ter comentado isso aqui. Quando a gente fala aqui de farmacocinética, estamos falando de administração, distribuição, metabolismo e excreção, mas lembrando que aqui nesse ponto aqui, se a gente fosse falar de toxicologia, estaria aqui a toxicocinética, certo? Vamos lá, pois essa é rápida, vamos voltar aqui ao nosso gráfico. Então, vejam bem, gente, só retomando. Temos aqui o processo ideal na pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos, certo? Então, anteriormente, a indústria era muito pautada nessa questão do desenvolvimento das propriedades farmacodinâmicas. Então, na questão da potência, certo? Mas, atualmente, a gente tem um equilíbrio aqui com a otimização simultânea da potência de propriedades farmacocinéticas, certo? Então, observem aqui como é que hoje em dia é pautado esse desenvolvimento da indústria, que é uma forma mais coerente, é uma forma que vocês podem ver que o caminho é muito menor, muito menos tortuoso, e que você vai aqui ajustando. Aumentou a potência, ajusta as propriedades farmacocinéticas, e aqui esse ajuste vai acontecendo simultâneo, e a chance de você ter um sucesso é muito maior, muito mais rápido e muito menos custoso, certo? Então, a partir desse ponto de que a gente já conseguiu entender aqui, já teve uma consolidação de conceitos, a gente conseguiu entender melhor como é que isso é organizado, eu vou trazer agora para vocês algumas aplicações práticas, certo? Então, vamos aqui dar uma olhada numa base de dados, nesse caso seria o NCBI, certo? Então, o NCBI, ela é uma base de dados que vai trazer aqui, é uma base de dados pública, isso é importante de falar, né? Que tem ferramentas e softwares, além de dados também. Tem muitos dados moleculares, dados computacionais, certo? Tudo na área da bioinformática. Então, vejam bem, o NCBI, ele tem mais de 40 bancos de dados integrados. Então, pense nisso. É uma grande fonte de metadados. Voltando para a etimologia, né? Quando a gente pensa lá em metadados, a gente lembra da metalinguagem, por exemplo, em português, né? Seria o quê? Um texto falando sobre outro texto. Então, os metadados a gente vai ter lá disponíveis, dados de dados. Então, vai estar classificando, vai estar organizando para a gente. Vou trazer alguns exemplos disso para vocês. Então, vejam bem. Por exemplo, eu trouxe o paracetamol. Resolvi buscar sobre o paracetamol, porque é um medicamento amplamente utilizado, é um medicamento que já está no mercado há muito tempo, é um medicamento que a gente já sabe quais são os seus efeitos, todo mundo já utilizou, todo mundo tem alguma noção sobre o paracetamol, certo? Ou já utilizou, ou já estudou sobre. Então, eu fiz uma busca sobre o paracetamol e, como resultado, no NCBI, eu trouxe isso aqui. Reparem, o NCBI ele cataloga dados de literatura, dados genéticos, dados referentes a proteínas, dados genômicos, dados clínicos, e temos aqui o PubChem, que seria o quê? Seria uma outra base de dados. Aí seria uma base de dados de moléculas, certo? Então, seria uma base de dados de moléculas químicas. Eu fui lá e cliquei em compostos, certo? Cliquei em compostos e abri o PubChem. Então, reparem, eu estava lá no NCBI, e no NCBI eu fui para o PubChem. Vejam quantos dados eu já teria lá para uma pesquisa referente ao paracetamol, e agora eu já tenho dados referentes à sua molécula, certo? Então, aqui nós temos o composto que deu o melhor match aqui, né? O composto mais interessante. Então, temos aqui alguns dados sobre o paracetamol, seu nome completo, temos a sua massa molecular e alguns outros dados, né? O nome da IUPAC, a data de criação, e aqui, a partir dessa molécula, eu vim aqui e fui olhando. Reparem bem, gente. Aqui nós temos vários dados aqui na lateral que são muito interessantes. Então, por exemplo, você quer buscar uma certa molécula, você quer buscar uma certa proteína, você quer informações. Você vai lá no NCBI, digita, e você pode vir também para o PubChem. Então, são ferramentas muito interessantes desde já. E olha que a gente ainda nem começou a parte aplicada ainda, viu? Então, reparem aqui.
os dados estruturais, temos dados químicos, temos vários outros tipos de informações aqui, informações relevantes em pontos sobre o próprio fármaco e sobre o seu ato de medicação, né? Mas aqui o que nos interessa é realmente essa estrutura molecular aqui, certo? Então, baseado nessa estrutura molecular, eu posso estar aqui fazendo as minhas pesquisas. Então, o primeiro servidor que vamos aplicar é o pré-ADMET, certo? Como eu falei anteriormente para vocês, temos a questão das propriedades farmacocinéticas, mas também temos a questão da predição da toxicidade. Só um golinho de água aqui, galera, já retorno. Bom, esse primeiro servidor, que vamos conversar um pouquinho, ele também tem a predição do drug likeness, né? O que seria o drug likeness? Seria a semelhança aos fármacos que já estão aí em mercado, né? Então, temos alguns parâmetros aqui, regra de Lipinski, por exemplo, que é uma regra que determina, né, se esse fármaco ele tem uma estrutura, né, predita como boa para absorção oral. Então, né, como eu já falei, né, a tônica do mercado é trazer medicamentos por administração oral por sua via de conveniência, né? E aqui também temos, nesse ponto de drug likeness, a predição de compostos semelhantes a líderes, como eu falei, né? E também outros tipos de predições aqui. Então, vamos lá, galera. O que acontece? Nesse tipo de servidor, eu vou estar dando como arquivo de entrada a estrutura molecular. Eu também poderia vir aqui e fazer o upload da estrutura, por exemplo. São diversas formas de entrada, certo? Nesse caso, vamos trabalhar com a estrutura que eu obtive lá do nosso PubChem. Então, colocando a estrutura, vai estar aqui carregando, né? Primeiro, vamos começar com o drug likeness, que eu falei, que é a semelhança com drogas, né? Então, é um conceito ali qualitativo para ver o quão semelhante a uma droga essa molécula ela já é, certo? Então, a partir dessa estrutura molecular, nós vamos lá testar e ver, predizer fatores de biodisponibilidade para essa droga, certo? Então, pronto. Aqui nós temos o resultado. Depois de ter lá carregado, nós vamos ter o resultado. Então, o resultado seria esse daqui. Esse resultado pode ser copiado, pode ser feito o download em Excel, CSV, que seria, no caso, um arquivo mais aberto de planilhas, ou em PDF. Então, eu trouxe aqui o exemplo para vocês em Excel. Eu trouxe e organizei, para vocês verem como é que fica. Agora, veja se você apenas fizer o download em PDF. Olha como isso aqui é interessante para uma imagem de um artigo, de um trabalho, de um pôster. Olha que legal. Então, para não ficar assim só solto, né, eu trouxe aqui alguns resultados para que a gente possa analisar. Primeiro, vamos falar sobre esse CMC-like. Eu falei lá da regra de Lipinski, né? No caso, a regra de Lipinski, que eu falei lá anteriormente, seriam 4 parâmetros que a gente estaria avaliando. Se ele tiver um critério que está fora desse parâmetro, ele já fica lá sob alerta. Se tiver 2 critérios, ele já não é um fármaco predito como bom para absorção oral. Da mesma forma, essa regra CMC se comporta, certo? Então, aqui, nós temos o quê? Que o paracetamol foi predito por esse servidor como não qualificado. Então, temos o quê? Qual foi a violação da regra de CMC que ele violou? Peso molecular. Então, vejam bem, para peso molecular, a faixa de qualificação para essa regra está entre 160 a 480, com um valor médio de 357. Como o peso, né, molecular do paracetamol é 151, ele está fora por essa regra. Por que eu falei de Lipinski antes para vocês? Porque para Lipinski, essa regra já é diferente, é abaixo de 500. Então, se é abaixo de 500, o paracetamol se enquadra. Então, vejam bem, um medicamento que já está aí disponível no mercado, que já viu que é eficiente, que por via oral ele é extremamente eficiente, não tem problema nenhum, segundo essa regra que não foi qualificada. Então, a gente pode ver também, né, que isso são triagens e que são parâmetros que vão nos nortear, mas que não são absolutos, certo? Então, vamos lá, galera. Mais um aqui, né? Compostos líderes, a regra de compostos líderes. Então, teve uma violação. Qual foi a violação? Se ele teve essa violação, ele foi predito como uma estrutura intermediária. Então, assim, ele poderia ter sido dito como uma estrutura que se comporta como uma droga, como uma estrutura que não se comporta como uma droga, ou uma estrutura intermediária. Por esse ponto de vista, o paracetamol teria que ter alterações em sua molécula para que ele se tornasse mais, digamos, biodisponível aqui, né? Que otimizasse essas suas propriedades farmacocinéticas. Vejam bem. Outros tipos de predições que vamos ter são as predições farmacocinéticas. Então, eu trouxe aqui logo os resultados, né? Porque aquela etapa de carregar é igual. Você vai carregar a molécula e você vai ter os resultados para você poder discutir. Então, vamos lá. O primeiro resultado que eu quero discutir com vocês aqui seria essa questão aqui do BBB, que não é o Big Brother Brasil, que acabou agora,
é a penetração pela barreira hematoencefálica, certo? Então, B de barreira, né, em inglês. E temos também o brain blood, que seria, né, a barreira hematoencefálica. Então, o que acontece? Nós vamos ter aqui alguns resultados. Então, são alguns parâmetros que vamos poder comparar aqui. Então, vamos ver aqui, por exemplo, para essa primeira classificação, na minha tela está ruim de ver, vou ver pela outra aqui, nós temos o quê? Que os compostos ativos, eles têm que apresentar mais do que 1. Temos aqui o quê? 0,61. Então, para essa classificação aqui, não estaria transpassando a barreira hematoencefálica. Porém, para essa classificação daqui, segundo esse trabalho aqui, esse autor, que é uma coisa muito interessante também, que eu tenho que comentar com vocês, é que vocês vão fazer esses tipos de predições e todas as informações elas são recuperáveis. Tanto de como analisar esses dados, as plataformas informam isso, além de também citar trabalhos, certo? Então, vocês vão ter tudo muito bem referenciado utilizando essas plataformas, viu, gente? Aqui, ó, mais do que 0,4. Então, temos o que aqui? Que, por essa predição, sim, seria transpassável pela barreira hematoencefálica. E aqui, por essa outra classificação, estaria como intermediário. Também estaria ali acontecendo esse transporte. O que, de fato, observamos na prática. Então, esse resultado condiz com o que a prática nos mostra, correto? Aqui nós temos também uma análise da CACO2, que estaria aqui predizendo para a gente essa questão da absorção no intestino, né? Então, seriam células derivadas de adenocarcinoma. Então, essas células daqui, elas estariam dizendo para a gente que, na verdade, seria um teste in vitro, né? E a gente está fazendo esse teste aqui, simulando esse teste em sílico, certo? Então, uma outra coisa interessante que foi o que eu falei lá, né? As etapas pré-clínicas, a gente pode estar simulando muitas delas aqui de uma forma computacional, barata e rápida, certo? Isso aqui não levou nem 2 minutos, viu, gente, para eu fazer esses testes. Então, a gente pode ver aqui, né, que está classificado com permeabilidade média. Também temos um outro resultado aqui, né, sobre a questão dessa também, da absorção intestinal humana, e podemos ver aqui que ele está classificado aqui como bem absorvido, certo? Então, isso aqui é algum dos nossos resultados. Vou falar agora sobre a toxicidade, certo? Lembrando que, antes de falar de toxicidade, nós temos diversos outros servidores que podem fazer esses tipos de predições. Eu falei sobre as predições farmacocinéticas todas utilizando apenas um mesmo servidor, né? Mas, gente, existem vários. Então, há exemplo aqui, o FAF Drugs, certo? Temos também aqui o PKCMS, né? Pharmacokinetics. E também temos aqui o PredErg. Eu vou trazer destaque para esses dois. Por quê? Vamos fazer o merchandising aqui, galera. Aqui temos as instituições de suporte desses servidores e podemos ver o que aqui? O Instituto René Rochot da Fiocruz Minas. Tá vendo? Então, olha que interessante. Temos parceria com diversas universidades renomadas aqui nesse servidor. E esse daqui, que é mais interessante ainda, por quê? Porque o PredErg é um servidor exclusivamente da Universidade Federal de Goiás, certo? Então, mérito total do LabMol, que é o Laboratório de Planejamento de Fármacos e Modelagem Molecular, lá da Universidade Federal de Goiás. Então, eles que são responsáveis por manter aqui, né, esse servidor. São os criadores do servidor e responsáveis pela manutenção desse servidor. Então, vamos lá para o PKCMS. Como a gente já falou dessa parte toda aqui, né, da farmacocinética, vamos agora focar aqui na toxicologia, certo? Então, nesse servidor aqui, por exemplo, eu escolho quais são as predições que eu quero. Eu escolhi só a toxicocinética ou eu posso escolher todas. Eu escolhi só essa, certo? E aí, seguindo adiante, nós vamos ver aqui nossos resultados. Então, olha aqui, galera. Mais uma vez, eu posso estar fazendo um outro teste, que seria um teste aqui, o teste de EMS, que é um ensaio bacteriano. Eu posso estar fazendo a predição aqui, certo? Então, esse teste aqui, não vou entrar em detalhes, mas seria para identificar o potencial mutagênico, certo? Das substâncias. Temos aqui testes também que seriam utilizados aqui. No caso, esse teste daqui, que seria utilizado com o protozoário, certo? Aqui com peixinhos. Então, tudo isso aqui a gente também pode estar fazendo simulação computacional. Eu vou trazer só destaque para esse ERG aqui. O ERG aqui é aquele gene que a gente está acostumado já, né? Aquele heteragogô. Então, qual a importância aqui disso aqui? Esse é um gene que ele vai estar codificando uma proteína para os canais de potássio, certo? Então, quando a gente pensa nisso, isso aí tem atividade direta com a relação direta, melhor dizendo, com a atividade elétrica do coração, certo? Então, se a gente tem um problema ali nesses canais de potássio, o que é que a gente pode ter? A gente pode ter uma arritmia cardíaca ou coisa pior, né? Então, como a gente vai ter problema nessa questão aí da repolarização, por conta se esse canal tiver inibido, né? Essa proteína aqui, esse gene codificador, então vamos ter problemas cardíacos, certo? Então, beleza. Além disso, podemos aqui ter predição
de outros pontos. Por exemplo, dose tolerada máxima, tá vendo? Então, temos aqui a unidade que vai ser medida. Temos também aqui a dose oral aguda tóxica, no caso está aqui medida em LD50, que seria o quê? Dose letal para 50% da população testada, certo? Então, você utilizou, 50% da população morreu, você tem LD50, certo? Então, além disso, temos a predição de hepatotoxicidade. Um ponto que eu achei aqui importante de ressaltar, esse servidor predisse que o paracetamol não tem hepatotoxicidade, o que é um ponto preocupante, né? Mas, enfim, vamos seguindo adiante. Então, galera, trazendo aqui o PredErg, que é o nosso servidor, BR aqui, totalmente, nós temos o quê? Uma predição com 90% de confiabilidade de que o paracetamol ele não é cardiotóxico, certo? E como é que a gente analisa esse resultado? Trouxe aqui a pesquinha. Olha que interessante, o próprio servidor coloca isso aqui. Então, temos o quê? Que nessas porções daqui, nós temos uma contribuição negativa para o bloqueio do ERG. Nessas porções aqui destacadas em verde, nós vamos ter o quê? Uma alta possibilidade de contribuição para esse bloqueio, certo? Então, o que a gente pode ver no nosso mapa de probabilidade para a nossa molécula, que seria o paracetamol, é que ele tem um destaque bem grande para essa contribuição negativa aqui em vermelho e pouca para essa contribuição em verde. Então, vejam quantas coisas a gente pode estar ali predizendo com esses servidores, né? E como eles são interessantes e a aplicabilidade deles. Beleza, então a gente já viu o que sabemos, né? Mas, e agora? Aonde vamos? Então, para responder essa pergunta de aonde vamos chegar, eu trouxe aqui alguns trabalhos. Então, selecionei também algumas revisões sobre predições em sílico dessas propriedades, né? As propriedades farmacocinéticas e toxicocinéticas, e trouxe aqui o destaque dos resumos. Peguei e traduzi e trouxe um resumo do resumo com os pontos mais importantes para que a gente pudesse aqui, né, ter um foco direto e entender o que é que está sendo dito. Então, essa publicação de 2017. Então, veja o que foi dito lá em 2017. Embora um progresso significativo tenha sido feito na triagem de alto rendimento, HTS, como eu comentei, a previsão em sílico de propriedades ADMetox continua a desempenhar um papel importante na seleção de candidatos a medicamento por empresas farmacêuticas antes de testes clínicos caros. Tá vendo, gente? Então, tá bem amarradinho com o que eu falei para vocês. Os modelos em sílico atualmente disponíveis têm contribuído muito para o conhecimento das abordagens de triagem nos estágios iniciais da descoberta de medicamentos e do processo de desenvolvimento. No entanto, ainda há muito trabalho a ser feito na área para gerar mais dados e parâmetros de entrada a fim de construir modelos de previsão mais confiáveis e precisos. Bom, essa aqui é aquela conclusão clássica, né? De que a gente ainda precisa estudar um pouquinho mais e melhorar. Sempre tem esses jargões, né? Então, eu não fiquei satisfeito com isso e fui buscar outros artigos. Mas é importante a gente ver isso, né? Que realmente, apesar de ser aquela conclusão clássica, realmente a gente precisa construir modelos de previsão mais confiáveis e precisos, porque criando isso, a gente vai estar otimizando tempo e dinheiro. Mas como é que isso vai ser feito? Esse artigo não respondeu, então eu fui buscar outros artigos. Esse artigo aqui já é de 2019, gente. Então, trazendo aqui um resumo, mais resumindo ainda, né? A previsão em sílico dessas propriedades é um componente importante na pesquisa e desenvolvimento farmacêutico. Dada a incrível complexidade do modelo atual, da PID, os participantes na descoberta de medicamentos têm buscado intensamente estratégias de modelagem molecular para identificar padrões em dados ADMET. Então, vejam bem, estão procurando identificar padrões em dados ADMET. Então, junto com o avanço da quimioinformática, que evoluiu da quimiometria tradicional, temos os métodos avançados de machine learning. Então, no finalzinho da apresentação aqui, eu venho trazer um conceito para vocês, machine learning, que seria uma tecnologia onde os computadores eles têm a capacidade de aprender de acordo com as respostas, né, que vão sendo associadas com realmente o trabalho que ele vai fazendo. Então, quanto mais ele vai trabalhando, mais ele vai associando e mais ele vai aprendendo, certo? Então, é um termo em inglês, né, que vai nos estar sendo traduzido para aprendizado de máquina. Então, é realmente isso. O próprio sistema ali, com as suas interações e com o tempo que ele vai fazendo aquelas correlações, ele vai aprendendo com aquelas correlações e vai tudo fazendo mais sentido ainda. E aí, isso aí vai virando uma bola de neve de conhecimento, né? Então, eu trouxe aqui, como eu falei com vocês, ó, gente, prestem bastante atenção. Olha o título dessa publicação, que 2020, Bayer, sem fazer propaganda aqui, né? Mas todo mundo conhece aquele slogan, se é Bayer é bom. Então, a Bayer é uma multinacional, é uma empresa imensa, certo? E que a gente sabe da relevância dela. Então, a Bayer também está aplicando isso. Então, vejam bem,
a previsão em sílico ADMET é um componente importante, né? Na predição, como eu tinha dito. Nossa, peraí, deixa eu ver se foi o... E eu acho que foi, acabou indo a mesma tradução. Então, desculpa, viu, gente? Nossa. Mas vamos aqui voltando para o inglês mesmo. Então, o que a gente pode ver é o seguinte aqui, ó. Reparem que os próprios funcionários da Bayer, eles têm acesso aos seus dados, né? Em relação a isso para o Machine Learning. Então, eu vou trazendo aqui para vocês, ó. Aqui nessa revisão, eles discutem aqui o desenvolvimento do Machine Learning, tá vendo? Então, essas técnicas de Machine Learning aqui, com ênfase também nos dados, tá vendo? Os descritores e algoritmos. Então, essa empresa aqui, a Bayer, ela está utilizando esses dados, tá vendo? E descritores para também fazer o seu processo de Machine Learning. Então, vejam bem, se aqui em 2020 a Bayer está utilizando tanto as predições ADMET por serem mais baratas, mais rápidas, facilitar tudo isso, minimizar custos, minimizar também emprego de reagentes, a gente tem que pensar nisso também, que não é só a questão do custo também, é realmente uma questão também de economia de material, né, em si. Eles estão utilizando isso e investindo cada vez mais nisso. Então, eles estão investindo muito nessa parte de Machine Learning, na parte ADMET. Então, como eu falei, né, o grande motor para a gente aí nessa parte de desenvolvimento, obviamente, é a indústria. Então, se a indústria está aplicando, podemos ver que realmente isso aqui é o futuro. Então, é um artigo bem recente, 2020, só para amarrar para vocês aí a importância dessas predições e como vocês podem aplicar também no contexto micro da pesquisa de vocês, como vocês podem obter diversos dados. Gente, tenho certeza que se vocês não aplicavam antes, apliquem esses servidores e vejam lá, principalmente o NCBI, que você vai ter uma relação infinita de informações. Então, com esse slide aqui, eu encerro minha apresentação, agradeço a vocês e aqui são as minhas referências, certo? Parabéns, Alexandre. Gostei bastante, foi um tema, assim, bem interessante. Eu particularmente não conhecia sobre esse método em sílico para desenvolvimento e produção de novos fármacos. Achei bastante interessante. O pessoal aqui também. Muita gente não conhece. Para mim foi algo novo. Que bom. Temos duas perguntas aqui. Certo. Deixa eu só separar aqui. A Bidon perguntou: foi dito que a utilização da ADMET avalia um fármaco para ver seu efeito em via oral. É possível utilizar essa ou outra ferramenta para avaliação de substâncias para utilização tópica? Sim, inclusive existem ferramentas em sílico que também predizem essa propriedade aí, né, de administração tópica, inclusive até a questão de permeabilidade, né, porque a gente sabe que, na verdade, os medicamentos de uso tópico, eles não devem penetrar a nossa barreira, por causa do extrato córneo, né, mas tem medicamentos que são feitos, obviamente, com recipientes e adjuvantes que vão ajudar nessa penetração, mas sim, existem várias predições a questão da permeabilidade da derme e tudo mais. Velho, existe predição ADMET aí, predição farmacocinética, predição, na verdade, de bioinformática e quimioinformática para tudo. É muita coisa, gente. O leque é imenso, vocês não têm noção. Dá para perceber. E a Bidon também perguntou se é viável a utilização de modelos em sílico como método alternativo para substituir totalmente ou em conjunto com testes in vitro os testes in vivo realizados em cosméticos, por exemplo. Olha, o setor tem avançado muito, 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 mas atualmente ainda não é possível, né? Porque a gente sabe que muita coisa do que é predita ou do que é testado in vitro nem sempre se reflete em vivo. E, inclusive, isso às vezes acontece o quê? Em modelo animal, a gente tem uma resposta, no outro modelo animal, uma outra resposta, e no modelo humano, uma outra resposta. Então, infelizmente, ainda não avançamos o suficiente nesse sentido. Há esperança que sim, né? É o ideal, mas atualmente, realmente, ainda não dá para substituir totalmente o modelo em vivo, apesar de que muita coisa já foi modificada, principalmente na indústria de cosméticos, viu, gente? Tem avançado muito, muito mesmo. Mais alguma pergunta? Pronto. Não, só foram essas. Muito obrigada pela sua participação. Foi bastante enriquecedora. O pessoal também aqui nos comentários gostaram. Te elogiaram bastante.
Que bom. Fico feliz. Então é isso, gente. Vou encerrar minha participação aqui, agradecendo a vocês, né, pelos elogios, e espero que eu tenha aberto uma caixinha aí na mente de vocês, né, porque realmente, como eu falei no início, muita gente não conhece. É uma área que tem gente que conhece, na UNEB é relativamente nova. Eu descobri fazendo iniciação científica lá, que eu sou egresso da UNEB, né, comecei a iniciação, acho que em 2016, se eu não me engano, 2014, 2015, nem lembro mais, gente. Formei em 2018. Enfim, fiz iniciação científica nessa área, professor André Teles, então, na UNEB, ele é a cabeça aí dessa área, né? Na nossa pós-graduação, agora a gente tem o professor Samuel, que está aí também tocando essa área. Então, quem não conhece essa área, pode dar uma corridinha para ela, que é uma área, assim, que está em franco desenvolvimento e é muito interessante, viu, gente? Então, que bom que eu abri essa caixa aí para vocês, né? E espero que vocês pensem um pouquinho nisso e que vocês aproveitem o resto do dia, porque vamos ter apresentações maravilhosas aí. A de Luciano vai ser tão boa, melhor que a minha, e Gúbio nem se fala.